Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre a igreja dele toda essa manifestação. Quem sabe que dia é hoje? Dia do quê? Primícias. Fala glória a Deus. Primícias é dia que nós reconhecemos, ou lembramos, né, de reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele merece toda a honra, toda a glória. Nós olhamos para Ele como um Deus muitas vezes. Sabe aquele Deus que é de pendurado lá no quarto das pessoas? Alguém já viu aqueles crucifixos grandes de madeira que ficam de pendurado lá? Aquele é o seu Deus? Não é o meu. Aquilo lá pode ser uma lembrança. Talvez você foi naquela cidade lá de Minas, no interior, algum lugar, e aí você comprou porque achava bonito. Mas aquilo lá e nada é a mesma coisa. O meu Deus está muito vivo. O meu Deus está sempre pronto. O meu Deus está em todos os lugares, não está na parede. O meu Deus chamada cara sobe canta, tem poder para mudar coisas que eu não entendo, nem penso. Ele já foi lá e já está mudando. Por isso, eu preciso começar a entender. Primícias é dia de reconhecimento e honra. É dia de restabelecimento, é dia de preparo, é dia de nós nos estabelecermos para ver tudo que Deus vai fazer. E nós estamos aí no ano do recomeço. Lá em dezembro você vai lembrar. Tem gente que até hoje fala, ano do quê? Recomeço. Grava isso no seu coração. O recomeço é importante, né? Eu coloquei como tema hoje, sabe o quê? Heróis da fé não temem o recomeço. Diga, heróis da fé não temem o recomeço. Quando você pega a sua Bíblia, vou tentar falar rápido. Quando você pega a sua Bíblia e começa a folhear, lá em Gênesis, você vê logo no começo, Noé, herói da fé. Por quê? Porque acreditou, e porque acreditou, foi salvo. Aí você vai para Abraão. Aí você vê Abraão e ele também se tornou um herói da fé. Herói da fé por quê? Porque Deus falou para ele, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para a terra que eu te disser. E ele acreditou e foi, sem saber o que era, mas com uma promessa. Diz que ele ia para Canaã, diz que ele teria uma posteridade enorme, e ele acreditou e foi, se tornou um herói da fé. Aí nós olhamos para Isaac, e Isaac de repente foi, como a ordem de Deus, desceu lá para um lugar, ficou lá, cavou poços, fez uma porção de coisas. Herói da fé. Aí nós vamos de repente para Jacó. Jacó estava lá de repente como enganador, com aquela história toda, mas um dia ele entende que ele precisava ter um encontro com Deus. Então ele vai para o Val de Jaboque, chega lá, luta com Deus, tem uma participação com Deus, é tocado, Deus muda o nome dele e ele deixa de chamar Israel, chama Jacó para chamar Israel, príncipe de Deus. Naquela hora ele se transforma em um herói da fé. Ele monta as 12 tribos, saem dos seus filhos, e ele começa a ter a manifestação. O filho dele, José, é aquele que salva eles lá no Egito. Você conhece a história. Se você for para Moisés, ele também é um herói da fé. Agora eu te pergunto, e por que você não pode ser um herói da fé? Por quê? Cutuca o irmão do lado, fala, por que você não pode ser um herói da fé? O que ele falou? Se crerdes, verás a glória de Deus. Eu preciso, para ser um herói da fé, eu preciso ter o quê? Um comportamento. E o único comportamento que estava na vida deles todos eles, você vê que Abraão andou e foi e tal, Noé já construiu a arca, Isaac cavou poços. Cada um deles teve um comportamento diferente, mas uma coisa que tinha em todos eles era o quê? A fé. Diga fé. É tão pequenininho, né? Fé, 2 letras. Uma palavra acho que é a menor que se fala. E aí você olha para aquilo e fala, puxa vida, todos eles tinham algo em comum, fé. Acreditavam em Deus e foram fiéis àquilo que acreditavam. Quando a gente fala de fé, quem já viu a sementinha de mostarda? Porque isso aí uma época teve até campanha na igreja, né? Pastor Marcelo uma vez, não sei onde ele arrumou um monte. A gente colava num papel para não perder, porque ela é tão pequenininha, que ela pode entrar embaixo da sua unha, de tão pequena que é a semente de mostarda. Mas a palavra de Deus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, semente de mostarda, você vai dizer àquele monte, lança-te daqui ao mar, e ele se lançará. Estava mostrando o quê?
que a fé, ela é imensurável, que a fé, você não consegue quantificar ela, né? Você não consegue saber como, mas você não precisa saber, você precisa usar. As pessoas estão preocupadas em saber assim, quem tem mais fé? É você? 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 Quem é que tem mais fé aqui? Quem que tem mais? A gente pensa, não, quem tem mais fé é o pastor, porque ele é pastor, ele tem mais fé. Não, a fé é algo que é pessoal e intransferível, é seu, e você só vai descobrir a proporção da tua fé à medida que você utilizar. Cutuca o irmão do lado e fala assim, está entendendo? A fé guardada no bolso não serve para nada. Eu estava falando que a gente começa a ver as coisas, hoje de manhã eu te comentei, que a gente vê situações que parece que depende de nós. Não, o pastor tem tanta fé que ele foi lá, orou e falou para o irmão, ei, levanta e anda. E aí o irmão, na fé do pastor, ele levantou e saiu andando. Não, o pastor moveu a fé daquela pessoa, e ele assumiu a fé, levantou e andou. E quando ele assumiu a fé, levantou e andou, o milagre aconteceu. Pode isso, pastor? Pode. Quando uma época eu estava ouvindo o pessoal falar sobre levantar de cadeira de rodas, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, puxa vida, eu vi um pastor fazendo isso, puxa, se eu fosse usado por Deus um dia assim, né? Não, mas eu não tenho essa fé toda, eu não posso. Aí eu estava pregando numa igreja, e de repente fui lá para uma ministração, e aí eu olho e colocaram uma pessoa com a cadeira de rodas bem perto assim na frente. Eu olhei e falei, puxa, se eu tivesse fé, eu ia chegar lá e ia dizer para a pessoa, levanta e anda. E aí eu olhava para ele, aquilo começou a mexer dentro de mim, e o Espírito Santo falou assim, e por que você não vai? Eu falei, porque eu não acho que eu tenha fé para isso. Ele falou, mas a fé é sua? Está dentro de você, é sua? É só? Ou você tem fé em Deus? É o poder de Deus que cura. Você acredita em Deus? O quanto você acredita em Deus? O quanto você acredita que Ele pode mexer? E aquilo foi mexendo comigo. Imagina você ministrando a palavra, depois de meia hora, e isso dentro de você comendo o seu estômago, comendo o seu fígado, comendo o seu rim, tudo lá dentro, porque você começa a sentir assim, por que eu estou pregando se eu não estou vivendo? Por que eu estou pregando se eu não estou falando? Por que eu estou pregando se eu não estou tomando uma posição? E aí de repente uma hora a coisa explodiu dentro de mim, e eu desci e fui lá. Aí eu falei para a pessoa, você acredita que Jesus Cristo pode te tirar dessa cadeira? Sabe o que ele falou para mim? Acredito. Eu falei, rapaz, ele acredita. Eu falei, então você vai dar a mão para mim, nós vamos andar até lá, e quando nós voltarmos, você não tem mais esse problema. E a mãe dele correu perto de nós, tinha alguns obreiros com a gente, correu perto da gente e falou assim, não mexe com ele, ele levou, parece que era um tiro na coluna, e ele não pode se mexer, o médico falou que se ele se mexer, é nunca mais mesmo, e blá 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 blá. Eu falei para ela, senhora, eu não vou mexer nele, se ele se levantar é porque ele acreditou, segura na minha mão. Ele segurou, eu falei, levanta, ele levantou. Eu falei, agora nós vamos andar. Ela falou, ele não consegue andar, o senhor não entende. E ele começou a dar os passinhos dele lentamente. Eu falei, nós vamos até ali, ó. Tinha um pedaço, nós vamos até ali. Mas quando voltar, você volta sozinho. Ele falou, tá. E eu fui andando com ele. E ele foi com bastante dificuldade até lá. Quando chegou lá, eu soltei. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele começou a andar e daqui a pouco comecei a correr e deu a volta na igreja ali correndo. A mãe dele ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu do outro lado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que é isso, Deus? O que está acontecendo nesse lugar? Que loucura é essa? Como é que o cara sai correndo assim? Está falando que ele não anda, como é que ele corre? Aí ele levantou a cadeira de rodas, a igreja veio abaixo, acabou o culto. Não deu para continuar mais. Mas mostrou o quê? Que o poder vem de Deus. O que nós precisamos é acreditar em Deus. É acreditar que Ele vai fazer. Porque uma das coisas mais difíceis é nós abandonarmos os julgos do passado. Os nãos, os porquês, não vai dar certo, já tentei, não alcancei, não consegui. A fé vai além disso. A fé, ela não enxerga esse processo. E esses heróis da fé tinham essa determinação. Esse comportamento comum a todos eles era exatamente a fé. Porque a fé é mais do que acreditar. A fé é você tomar posição, é você realizar, é você acreditar executando. Não falando, executando. O
que é que eu não podia fazer? Você não pode ir naquela empresa porque você não tem preparo para isso. E ele vai do mesmo jeito. E chega lá, de alguma maneira, alguém contrata ele, mesmo ele sem ele ter a faculdade. Ele se moveu pela fé, e Deus moveu o coração de quem foi necessário para que tudo acontecesse. Isso precisa entrar no nosso coração, porque isso é o que acontecia com aqueles homens, né? O recomeço e a fé, eles andam juntos. Nós não estamos no ano do recomeço, sim ou não? Se eu estou no ano do recomeço, eu preciso recomeçar, e o recomeçar passa pela minha fé. Eu acredito, eu sei que Deus pode. Apóstolo, mas o meu casamento já está ruim, eu não tenho dinheiro, eu estou com o trabalho quase perdendo o emprego, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Irmão, se você ficar olhando para tudo isso, você vai ficar retido, desanimado, cansado, abatido, e vai começar realmente a entrar em depressão. Mas se você olhar para a promessa de Deus para a sua vida, aí vem força. Quem aqui já viu algum milagre de verdade? Já viu milagre de verdade? Alguém que recebeu milagre? Pois é, se você já viu um milagre, você sabe que milagre é aquilo que não se explica, sim ou não? Se não se explica e aconteceu, pode acontecer outra vez? Quantas vezes? A vontade de Deus. Mas Deus, Ele é tão fantástico, tão tremendo, tão glorioso, tão maravilhoso, que Ele fala assim: eu tenho, mas eu espero. Eu espero. É como se Ele enfiasse a mão assim no bolso, tirasse assim, de repente, pegasse a nota e falasse assim: ó, eu tenho os 10 reais, eu só não tenho quem queira pegá-lo. Se eu tivesse, eu daria. Entendeu? Eu tô com os 10 reais pronto para dar para alguém, mas não tem ninguém para pegar os 10 reais. Você imagina se tivesse alguém para pegar os 10 reais? Pô, é seu. O que ele exerceu? Pode ficar. O que ele exerceu, irmão? Todo mundo, quem aqui ouviu eu falar, eu tenho 10 reais para dar? Ele falou, eu fiquei com vontade de ir. Não é assim que acontece com a gente? A gente fica com vontade. Ainda bem que não foi 100 reais, né? Se fosse, já teria ido embora. Mas uma coisa é certa. Quantas vezes eu falo, eu devia ter ido, eu devia ter feito. Ah, por que eu não fui? Por que você não foi? Por que você não fez? Por que você não acreditou se o próprio Deus falou com você? Se Deus disse para você, vai, hoje eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida. E você falou assim, não tem jeito, está tudo caído, está desanimado, não vai acontecer. E Deus está falando, vai. Ele está com os reais assim, balançando na sua frente, e você dizendo assim, não sei. Aí amanhã alguém vai lá e entra no seu lugar. Aí você fala assim, puxa vida, eu não tenho sorte. Isso é sorte? Isso é comportamento. Isso daí é posicionamento, não é sorte. Porque posicionamento independe de sorte. Quando eu me levanto e vou atrás. Eu lembro quando a gente era criança, meu irmão gostava de sorteio dessas coisas, né, o Celso, gostava muito dessas coisas, e ele ganhava a maior parte dos sorteios, a gente ficava, não é possível. Meu irmão, se tinha um negócio daqui, um sortear ovo de Páscoa, ele ia lá e punha o nome, daqui a pouco ele ganhava, e a gente ficava atrás, mas como é que ele ganha as coisas? Mas por que ele punha o nome, e a gente não punha? Ele acreditava, é exatamente isso. Ele ganhou vários prêmios, ganhou um negócio que tinha na televisão da Colinos lá, ganhou um monte de brinquedo, ganhou cachorro, ganhou aí, cada coisa, toda hora ele ganhava alguma coisa. E a gente ficava assim, mas como é que pode? Da onde? Esse cara tem uma sorte, ele nasceu olhando para a lua, ele não sei o que, é tudo mentira, irmão. Na verdade ele se posicionava, se aparecia uma chance ele escrevia lá e colocava. Ele pedia para a mãe, ele pedia para alguém. Nós precisamos mudar essa posição. A fé exige posicionamento. Diga, a fé exige posicionamento. A partir de hoje, você teve um encontro com Deus? Sim ou não? A gente não morreu ainda. Nós tivemos um encontro com Deus. Se a gente teve um encontro com Deus, agora mais ainda a gente vai ter que exercer a nossa fé. Mais ainda a gente vai acreditar que eu fui chamado para ser vitorioso, não fui chamado para ser derrotado. Não é isso que a Bíblia diz? Que você foi chamado para ser o quê? Cabeça ou cauda? Para estar por baixo ou por cima? Está esperando o quê? É hora de movimento, de manifestação, de posicionamento. Lembrando que o recomeço e a fé andam juntos. Pense comigo, Deus se manifesta a Noé dizendo que vai acabar com todo ser vivente da terra, e que haveria um
recomeço. Se acaba tudo e ele fica, vai recomeçar. Mas tem uma coisa, irmão. Você imaginou Deus dizendo isso para você? Vou acabar com tudo. Com o quê? Tudo. Mas tudo quem? Os gatos? O gato, o cachorro, o gato, o coelho. Nós vamos passar uma água aí geral. E a gente às vezes pensa que aquele povo era herói da fé, porque eles não tinham problemas, porque eles não tinham dificuldades. E isso é uma grande mentira. Eles tinham grandes dificuldades, mas eles sabiam exercer a sua posição. Olha o chamado de Deus. Gênesis 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou o quê? Ele disse que ia acabar, destruirei o homem que criei sobre toda a face da terra. Ele estava dizendo assim: vou acabar com tudo. Mas depois desse tudo, ele colocou uma observação. Olha a observação dele. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que quer dizer isso? Que Deus pode olhar e ver uma multidão, mas Ele sabe separar um justo no meio da multidão. Ele consegue enxergar todo o povo, todos os animais e tudo mais, mas Ele olha lá embaixo. Noé achou graça. Ele estava vivendo uma vida diferenciada de todo aquele povo que estava fazendo tudo errado. O mundo aí fora está podre? Sim ou não? Você acha que é prostituição, mentira, engano e etc, droga e álcool e vai desde, né? Tem vezes que a gente vê a criança nascer. Outro dia me falaram de uma criança que nasceu, como a mãe usou muita droga, a criança nasceu com essa dificuldade e teve que ser tratada porque ela tremia toda, bebezinho, tremendo todo. Ela pediu? Não. Ela conhecia? Não. Ela comprou? Não. Mas a mãe dela, que ainda estava no ventre, fazia tudo isso. Ou seja, o mundo está tão apodrecido que vem a criança, vai nascer e já nasce com o jugo, com o peso, com a maldição. E é isso que nós precisamos entender. O que o Senhor está olhando e reconhecendo é cada um de nós o que nós praticamos ou realizamos. Será que a gente está, vamos dizer assim, se Deus olhasse hoje aqui para a Aliança da Paz, o que Ele diria? Achei graça. Pergunta o nome da pessoa do lado. Fala para ele. Achou graça. Qual é o seu nome, irmã? Mari. E Deus olhou, porém o Senhor olhou, e a Mari achou graça aos olhos do Senhor. Já pensou? Mas peraí, nós, e você e eu, como é que você se sentiria? Peraí, não, Senhor. Deus tem que olhar para nós e falar assim: achei graça no irmão, na irmã, no irmão, na irmã, no irmão, na irmã, na irmã, na irmã. Nós temos que fazer a diferença para que quando Deus olhe para nós, Ele ache a mesma graça que Ele olhou e viu em Noé. No meio daquela multidão toda, tudo errado, tudo podre, tudo corrompido, e Ele olha e ali está Noé. Noé é o cara. Talvez a gente, se hoje Jesus viesse e perguntasse, né, ou falasse, a gente precisava dizer para Ele assim, Senhor, desculpe, eu preciso melhorar o meu comportamento, mas eu tenho uma coisa boa para te dizer: você e eu estamos vivos. O que quer dizer isso? A boa notícia: ainda dá tempo de melhorarmos e podermos ser achados em graça diante de Deus. Se você ainda não acha que está bem, dá para estar melhor, dá para se aperfeiçoar, dá para mudar. Fala para a pessoa do lado, chama ela pelo nome e fala: você viu o nome dela, então agora fala para ela, fala assim: ainda dá para melhorar, ainda dá para melhorar. Porque se a gente não reconhece o que é abominação a Deus, nós vamos ter dificuldade. Eu vou achar que estou certo. Eu estava vendo uma pessoa aí, um teólogo falando, e ele falou que a maior dificuldade hoje nas igrejas é que o povo acha assim: eu não estou sentindo que eu esteja fazendo alguma coisa errada, eu não estou sentindo que eu esteja fazendo alguma coisa que não é certo, eu não estou sentindo. Deus é sentimento? Não, Deus não é sentimento. Ele é amor, mas Ele não é sentimento. Ele é princípios.
Se você começar a olhar, ele se move por princípios. Ou seja, não é quando você acha. Não, sabe o que acontece? Eu lembro uma vez que nós vimos aí um pastor, eu, a bispa, um pastor, defendendo uma causa. Não é prostituição quando o casalzinho tem sexo antes do casamento, se for por amor. Se você escreve um negócio desse, todo mundo vai dizer que tem o quê? Amor. E aí pode tudo. Então nós percebemos que as pessoas falam, mas isso não pesa no meu coração. É que nem perdoar. Por que eu tenho que perdoar se a pessoa ainda continua sendo a mesma pessoa? Porque não é ele o problema, sou eu. Vocês lá no encontro aprenderam isso? Sou eu o problema. Então peraí, eu preciso perdoar para que eu fique bem. Eu preciso entender, reconhecer o que é abominação, para que eu viva intimidade com Deus. Olha o que ele fala em Gênesis 6:11. A terra porém estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, e viu a terra, e eis que estava corrompida por toda a carne que havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E ele fala mais. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os destruirei, desfarei. Estava cheia de violência. As pessoas se matavam, as pessoas não se respeitavam, as pessoas se atacavam, as pessoas não tinham amor. Se a gente olhasse para os dias de hoje, será que se Deus fosse olhar com os mesmos olhos daquela época, já não estava um dilúvio aí? Aquela chuvinha que deu, que inundou São Paulo, já não tinha continuado mais um tempo e subido a água e acabado logo com tudo que estava estragado? Porque a violência continua imperando. Porque a ausência do amor continua acontecendo. A ausência do respeito, a ausência de reconhecimento de Deus. Eu preciso entender que não é porque eu acho que não é pecado. Porque se está na Bíblia, é pecado. Não, mas já passou o tempo. Saiu versículo novo, saiu fascículos novos da Bíblia para a gente completar? Porque tem pessoas que estão pensando isso. Que agora tem novos trechos para acrescentar ou para tirar. Não, a misericórdia e o amor de Deus existe, por isso nós não somos totalmente detonados, mas Ele, através de Jesus, preparou uma chance para nos salvar. É por isso que a gente não morre. O tempo da graça. O tempo da graça quer dizer, não é assim, autorização para pecar. Não é autorização para pecar. O tempo da graça é tempo para você se consertar, para você reconhecer o seu pecado e reajustar a sua vida. É diferente. E as pessoas às vezes perdem essa noção. Então preciso reconhecer o que é abominação. E depois, estar preparado para obedecer. Se eu quero viver um milagre, eu preciso entender a intimidade. Então, no versículo 14 fala assim: faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos. E ele vai falando da arca toda. E ele manda fazer a arca, e ela diz que tinha 300 côvados de comprimento, que ela tinha, acho que era 50 côvados de largura. Está escrito aqui. Tem 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Um côvado era pouco menos do que 50 centímetros, 47, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas mais ou menos isso. Vamos, para facilitar, vamos falar 50 centímetros? Vamos. Então 300 côvados é igual a 150 metros. 50 côvados é igual a 25 metros. Você já imaginou o que é fazer um barco desse tamanho, numa época que ferramenta não era uma coisa muito fácil? Estaleiro não existia? Ele teve que estar com o coração para obedecer. Eu acredito que foi um grande teste de fé para Noé, né? Uma construção grande no meio de um povo tão podre. Aquele povo, eles se atacavam, eles ficavam. Agora imagina, Deus dá uma ordem para ele: constrói uma arca desse tamanho que nós falamos, com 3 andares, separa porque vai ter os bichinhos lá dentro, aquela coisa toda. E ele dá essa determinação para ele, mas ele podia usar a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, só isso, nada mais. Ele tinha que escolher: vai fazer, não vai fazer. Numa época que chuva não era comum, vapor subia da terra e não chovia, era uma coisa diferente, uma umidade diferente. De repente, numa época, ele estava longe de rio, longe de mar. Peraí, por que você construiu uma arca, um barco, tão longe do lugar aonde ele deveria andar? Então imagina aquele povo todo
se levantando contra ele, falando uma opção de bobagem, porque você como crente já não ouve de vez em quando as bobagens? Quem é que é crente de verdade? Nunca ouviu nenhuma bobagem, nenhuma palavrinha contra você? Vai dar o dízimo para aquele pastorzinho lá, ele vai ficar com seu dinheiro? Agora você só fica na igreja, agora não sei o que. Isso é normal, irmão. A gente está acostumado a ficar ouvindo bobagem. Agora imagina um cara construir arca sem fazer coisa errada, sem participar de festas, né, com bebida, com outras coisas mais. Que cara doido é esse? Está fora do projeto. Mas ele estava preparado para obedecer. Ele fez uma escolha. Fala para o irmão do lado, faça a sua escolha. Ele escolheu obedecer. Quantas palavras contrárias vieram contra ele, mas ele não se dobrou às palavras que vieram, ele se posicionou. Por quê? Porque tinha coisa melhor do que isso, né? Obediência gera aliança. Diga, obediência gera aliança. Amado, quando a gente fala de aliança, é interessante, porque você até hoje está vendo uma porção de bobagem aí, né? Já teve gente que casou com animal, já teve gente que casou com o mesmo sexo, já mudaram a aliança que se conhece como casamento de uma forma terrível. Mas uma coisa ainda não aconteceu: casar consigo mesmo. Você ainda não viu uma pessoa dizendo assim: eu me amo tanto que eu vou casar comigo mesmo. Já viu? Eu vou ter filhos comigo mesmo. Não existe. É aqui a mesma coisa. Quando ele fala de aliança, tem que existir duas partes. Então ele fala aqui no versículo 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, a mulher de teus filhos contigo. E lá no 22 ele fala assim: fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, um lado e o outro. Deus falou para ele que queria ter uma aliança com ele, e Noé respondeu: eu também quero ter uma aliança com o Senhor. Você já viu alguma vez que alguém faz o casamento e ele pergunta para um só? Dona fulana de tal, o senhor aceita o dono fulano de tal como seu único, seu marido e não sei o que lá? Ela fala: tudo bem. Depois vira o contrário, não é? Pergunta para o marido, pergunta para a esposa, ou para o homem e para a mulher. Não pergunta para um só: você quer casar com ele? Quero. Então está casado. Não existe. Aqui é a mesma coisa. Quando nós temos a obediência, nós estamos dizendo sim para Deus. O sim dele já veio. Quando ele criou o homem à sua imagem, e ele já disse: a minha aliança contigo já existe. Eu já dei para você, vamos dizer assim, a minha estrutura, a minha estratégia, meu comportamento, a minha identidade já está com você. Agora falta o outro lado da aliança. Você dizer: conforme tudo quanto Deus mandou, assim eu fiz. Será que você já disse isso para Deus? Senhor, eu sou obediente, estou aqui para fazer o que o Senhor falar. Eu vou fechar essa aliança, eu vou fortalecer esse relacionamento. Por quê? Porque a obediência para Deus é uma declaração especial, é um princípio. Olha, lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel 15, 22, ele fala algo interessante. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E aí ele completa, olha a última parte do versículo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere, ao invés de você dar oferta de dinheiro, ao invés de você de repente dizer que vai vir para cá na chuva, que você obedeça a palavra dele, que você faça exatamente o que a palavra dele diz, e não aquilo que a tua carne quer. Porque nós somos assim: se chover muito a gente não vem, se tiver sol a gente vai, aí tem sempre uma desculpa, a gente muda. Mas ele gostaria que você fosse fiel à sua palavra, conhecesse e vivesse o seu mandamento, né? Sua aliança com Deus também alcançará a sua família. A sua aliança, ela não beneficia só você, mas ela beneficia todos que estão ligados a você. Olha o que ele fala aqui, porque 7:4, Gênesis 7:4, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites, desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé entrou na arca, com ele seus filhos, sua mulher, a mulher de seus filhos, todo mundo da família dele foi. Mas Deus falou que achava graça em quem? E quem entrou com ele? Mas em quem Deus achava graça? E por que entrou a mulher, o filho, as noras entraram? Por causa de quem?
porque Deus achou graça em Noé. Quando você tiver uma aliança verdadeira com Deus, você e a sua casa serão abençoados. A manifestação da aliança não toca só em você, toca nos frutos que são gerados em você, naquilo que está colocado em você. Abraão falou isso, falou: Deus, o Senhor prometeu que eu ia ter uma herança de família, ou seja, ia ser grande a minha posteridade, mas eu não tenho filhos. E aí Deus olhou, coçou a cabeça provavelmente, falou: não é que esse cara tem razão? Ele não tem filho, e eu estou falando para ele que a posteridade dele vai ser grande. O que Deus fez? Um milagre. Pegou lá a mulher dele lá com os 90 anos, fez ela ficar grávida, ela gerou Isaac. Mas não era para gerar com 90 anos, não dava para gerar. Dava. Quando? Milagre. Por quê? Porque havia uma aliança. Quando há aliança, o Senhor faz qualquer coisa para que toda família seja abençoada. Tua família vai ser abençoada, os teus filhos serão abençoados, os filhos dos teus filhos serão abençoados, todos eles serão prósperos, receberão a mesma proporção de maravilhas do Senhor. Hoje nós falamos que é um dia de primícias. É importante você perceber que Noé trouxe uma grande bênção para toda a humanidade através da sua fé, ao entregar as suas primícias a Deus. Ele reconheceu pela fé que deveria obedecer, sim ou não? E ele colocou o coração dele à disposição de Deus. Ele já demonstrou: minha vida, minhas primícias são do Senhor, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas o que os outros vão dizer? Ele levou mais de ano fazendo aquela arca. Você vê, tem um prazo enorme, mas ele não parou e ele fez até o fim. Do jeito que Deus mandou, assim aconteceu. Ou seja, ele honrou a Deus, ele colocou Deus em primeiro lugar, e ele fez um ato de fé. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender: a entrega é um ato de gratidão. Mas como assim? Ele que construiu a arca é gratidão. Se Deus não avisasse ele que viria essa chuva, e essa chuva viesse, o que aconteceria com Noé? O que aconteceria? Morreria, mesmo sabendo nadar não aguentaria, porque foram 40 dias e 40 noites, caindo água, como a gente costuma dizer, dilúvio, uma água que não acaba. Então, ele já era agradecido a Deus, ele obedeceu a Deus, mas ele era agradecido a Deus, porque Deus separou ele da morte, tirou ele do meio daquele povo corrompido, e separou ele de uma forma especial, deu a ele um trabalho, mas um trabalho que mudou a sua história, a sua vida, e eu e você até hoje estamos falando dele aqui, do Noé, daquilo que ele fez. Ele é o quê? Agradecido. Ele tem uma área de gratidão que deve ser exposta. Gratidão é o comportamento de honra que demonstra quem respeitamos ou amamos. Quando você ama de verdade alguém, quando você respeita alguém, você começa a demonstrar com a sua gratidão, seu comportamento. A entrega é um ato de fé, porque no ato da entrega sabemos que estamos correspondendo a algo que recebemos, independente do valor, porque a fé não é mensurável nem quantificável. Ou seja, não dá para você saber quanto vale a tua fé, ou qual a proporção que ela consegue fazer. Quando Deus falou para Moisés abrir o mar, ele foi lá, mas não falou para ele abrir o mar porque ele tinha nas mãos o seu cajado vale ouro. Não. Ali não era quantidade, não era isso, era intimidade. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Deus não está preocupado com o teu valor financeiro. Deus não está preocupado com toda a tua estrutura de casa, de tempo ou qualquer outra coisa. Deus está preocupado com a tua lealdade, com a tua fidelidade. É por isso que a gente fala de dízimo, fala de primícias, né? Por quê? Porque é uma das demonstrações que nós aceitamos compartilhar daquilo que nós recebemos com aquele que é mais importante na nossa vida, Deus. Nós entregamos para Ele a oferta por gratidão. Nós não entregamos a oferta porque nós queremos negociar. Nós entregamos porque já reconhecemos a misericórdia, o amor, o carinho, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Amém? Entende isso? Mesmo sendo a fé imensurável, quantificável, mesmo assim a fé tem o poder de gerar milagres grandiosos, tremendos, poderosos, coisas fantásticas da parte de Deus.
E olha o que ele fala: edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Começa a entender o que ele fez? Mas o que mudou o coração de Deus? A entrega de Noé. Quando Noé entrou na arca, não mudou o coração de Deus. Quando ele ficou lá os 40 dias na chuva, e depois mais, segundo o que diz lá, mais 150 até baixar todas as águas, não mudou o coração de Deus. Sabe quando mudou o coração de Deus? Quando Noé desceu da arca. O que ele fez? Olha o que ele fala: edificou um altar. Diga, edificou um altar. Ele fala assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Veja, ele desceu daquela arca. Ele podia ter pensado 1000 coisas. Ele podia ter pensado: não tem comida aqui para poder alimentar, né, os animais, então é melhor eu não fazer nada de errado com esses animais, que eles vão ter que durar. Sabe o que ele fez? Aqui fala assim, que ele fez um altar, tomou todo animal limpo e toda ave limpa. Ele pegou alguns animais de aves que eram limpos para eles, que não eram considerados, né, imundo, e ele separou, foi lá e montou um altar e sacrificou os animais sobre o altar. Mas por que ele sacrificou? Ele não fez só uma oração: obrigado Senhor, porque o Senhor me tirou da arca. Porque ele sabia que Deus merecia o melhor e não qualquer coisa, que Deus merecia sacrifício. Sacrifício é algo que você tira, algo que você, como diz, que dói. Ele tinha preocupação? Tinha, mas ele sabia que ele precisava mostrar a Deus a honra que ele tinha. Então ele vai, pega o que? Os animais, vai lá, fere os animais, tira o sangue do jeito que ele aprendeu lá no passado, faz o sacrifício a Deus, coloca para Deus o tamanho da importância que ele tinha. Porque altar sem sacrifício não é altar, é palco, é só um lugar de onda, né? Quando é altar, tem que haver sacrifício ao Senhor, tem que haver reconhecimento a Deus. Se não há reconhecimento a Deus, não há sacrifício, você não vai colocar. É aquele tipo de coisa que o pessoal está dizendo hoje: não precisa mais orar assim. Jejuar? Não, jejuar é sacrifício de tolo, não precisa disso não. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Quanto vale Deus? Será que Ele não vale um sacrifício? Será que eu não quero ter mais intimidade com Ele? Será que eu não quero mortificar minha carne para trazer realmente a presença de Deus à minha vida? Eu não quero viver o poder espiritual que Deus tem para mim, então eu preciso neutralizar a minha carne e conseguir colocar o meu espírito para cima, porque é isso que o jejum faz. Ele neutraliza a carne, ele como diz assim, ele tira a força da carne para que o espírito possa ver. O que Paulo fez aqueles 3 dias que ele ficou lá cego? Não comeu nada, e enquanto ele não comia nada, ele fez o quê? Orou. Durante os 3 dias, quer dizer, ele jejuou da forma certa, porque o jejum sozinho é pouco, precisa ter a oração, que é invocação ou intimidade com Deus. E aí o que aconteceu? Deus mandou Ananias para ir lá orar por ele. Quando orou por ele, caiu como escamas do olho dele, e ele voltou a enxergar. Só que agora ele não enxergava mais só o físico, agora ele tinha uma proporção maior. O Espírito Santo tomou ele e ele enxergava além disso, ele enxergava o espiritual. Por isso ele se converteu naqueles 3 dias e passou a ser um homem de Deus. A mudança está aí, né? Então quando a gente fala de edificar um altar, nós precisamos lembrar: edificar um altar é gratidão, é honra, é reconhecimento, precisa ter sacrifício. Ele não teve dúvida de pegar aqueles animais e ceder para colocar no altar. Depois, ele tocou, com isso ele tocou o coração de Deus. Diga, tocou o coração de Deus. O Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração. Diz que Deus sentiu o cheiro suave. Alguém já queimou carne aqui? Não falei churrasco,
Churrasco, a gente para no tempo certo. Alguns gostam dele mal passado, gostam dele no ponto e gostam dele bem passado. Mas se já esqueceu carne na churrasqueira e aquela carne ficou, e aí vem um cheiro horrível. Vem ou não vem? Um cheiro que a gente pode ter um bom apetite, mas aquilo tira o apetite da gente. Mas ele falou aqui, e o Senhor sentiu, né, o suave cheiro, porque Deus não estava olhando o físico. Deus estava olhando o quê? Sacrifício, lealdade, fidelidade, honra. Ele não estava olhando assim, nossa, ele me deu, deixa eu ver, essa carne é boa, é uma carne macia, é uma carne... Não, ele não olhou isso. Ele olhou o sacrifício, a entrega, como ele estava colocando, de que maneira ele estava lançando. É isso que Deus viu. Puxa vida, esse homem desceu daquele barco, a primeira coisa que ele fez não foi verificar onde ele ia morar, não foi ver se as coisas estavam bem lá fora, não foi isso. A primeira coisa que ele fez foi gratidão, foi honra, foi estabelecer um altar ao Senhor. Alegrou o coração de Deus. Deus falou assim, puxa vida, eu criei o homem para que a gente andasse junto. Não é isso que a Bíblia dizia? Que na viração do dia, Deus falava com Adão e com a Eva. Na viração do dia, todo dia Deus falava com Adão. Ele queria o quê? Relacionamento. Ele queria o quê? Intimidade. E agora de repente ele termina com toda a terra e fica pensando o que ele vai fazer. E aí quando ele olha, ele encontra um homem chamado Noé, que a primeira coisa que ele faz quando desce daqueles 40 dias não é reclamar. Noé não podia reclamar? Pô Deus, por que 40 dias? Já que o Senhor criou tudo assim, haja luz, haja luminar, haja isso, podia ter falado, morra todo mundo. Eu tinha resolvido. Eu estava brincando no começo. Você imaginou? Dentro da arca como é que era? Primeiro dia, a mãe fala para o filho, filho, vai lá na jaula do elefante que o negócio está feio. Você viu que ele comeu capim demais. Ele fez uma sujeira lá, o cheiro está mal, vai lá e tira. Só que estava fazendo o quê? Chovendo todos os dias. Como é que ia abrir o telhado para jogar a sujeira para fora? Se estava chovendo torrencialmente, deixa a sujeira aí. E o cheiro? Quem tem bebê e ele suja a fralda, quando você abre a fralda, o que é que você diz? Misericórdia, Deus, que é isso? O que esse menino comeu? O que tinha dentro dele? Não é um negócio assim? A gente fica assim, não é possível, né? Da onde veio isso? O inimigo se levantou. Era uma benção, agora ficou complicado. Mas imagina, ele podia ter falado muitas coisas, reclamado, feito isso. Ele não fez isso, ele desceu e foi adorar a Deus. Por que ele aceitou aquilo? Porque ele sabia, lá fora tem morte, aqui dentro tem sacrifício, mas lá fora tem morte. E aqui dentro tem o quê? Mas lá fora tem o quê? Você tem que escolher, você quer ir para a morte ou quer ir para o sacrifício? Porque o sacrifício tem fim. O sacrifício tem fim. Quando ele chegou aquele dia, ele abriu a arca e pôde descer. Mas a morte não existe. Se você morreu, está morto, filho. Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ou você está ou você não está. Mas o sacrifício, né? Porque o pessoal fala assim, ai, na igreja, ai, não pode se prostituir, não pode encher a cara, não pode ficar mentindo, não pode. Amado, lógico que pode, mas a gente sabe que não é bom, sim ou não? Por isso a gente não tem que fazer. Não é porque não pode, é porque não vale a pena. Você gosta de ficar perto de gente mentirosa? Você gostaria de ter um cônjuge que é traidor, que fica andando com tudo que é mulher, tudo que é homem? Então Deus não está falando errado, não é verdade? Deus está falando certo. Se ele estivesse falando alguma coisa errada, tem um monte de gente que pensa assim, eu não gosto que meu cônjuge faça isso, mas eu gosto de fazer. Mas imagine que tem as duas partes da aliança. Você tem o mesmo direito que a outra tem, e o outro tem o mesmo direito que você tem, e aí, o que vai acontecer? Então é melhor a gente andar debaixo do poder de Deus, do cuidado do Senhor, da misericórdia, né? Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Ele entende. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ele percebe, ele fala assim, olha, o homem pode não ser bom, ele tem as suas dificuldades, mas
é minha criação. Então eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer uma promessa que eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais terminar com o homem assim. É por isso, nós estamos no tempo da graça. As pessoas fazem um monte de coisa errada, mas não morrem. Não morrem por causa disso. Espiritualmente continuam andando aí na rua e tal. E aí você fala assim, ele morreu espiritualmente, mas fisicamente ele não morreu. Ele era crente, saiu fora, largou tudo, mentiu, enganou, adulterou, roubou, fez tudo o que queria. Não cai um raio na cabeça dele e mata ele. Por quê? Ele falou aqui: nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Não vou mais ferir. Eu vou deixar cada um cuidar da sua própria vida. A morte não está mais no controle de Deus. Ele pega a morte e devolve para o homem. Se você quiser andar comigo e ficar vivo e ter a minha presença, ter o meu poder, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Aí alguns andavam na morte, mas desejaram a vida. Jesus veio para fazer o quê? Pagar o preço da morte para essas pessoas que querem voltar à vida e restabelecê-los na presença do Pai. É a mudança que Ele trouxe para nós. Então isso precisa ficar claro para a gente. Deus, para finalizar, Deus estabelece essa aliança, mas Ele estabelece uma aliança não momentânea. Ele estabelece uma aliança eterna, enquanto durar, ou melhor, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. O que ele quer dizer? Que o mundo não vai se acabar, que o mundo não vai se acabar, que tudo vai continuar, até que a terra, até que Jesus volte, vai continuar tendo comida, vai continuar tendo a água, pode até ficar mais difícil, pode até o homem estragar um monte de coisa, mas ele diz assim: a terra vai continuar dando seu fruto, a água vai continuar existindo, as coisas vão continuar acontecendo. É isso que precisa entrar no nosso coração, que Deus fez uma promessa e Ele não quer mudar. A resposta de Deus ao sacrifício de Noé foi estabelecer uma aliança para sempre. Diga, Noé fez o sacrifício, entregou as suas primícias e trouxe para a vida de todos nós uma aliança eterna, que não acaba. É bênção demais, né, irmão? Se quisermos tocar o coração de Deus, deveremos honrá-lo. Assim estaremos demonstrando o grau de importância de Deus nos nossos corações. Foi isso que Noé fez. Ele fez aquela oferta, ele fez aquele sacrifício e tocou o coração de Deus, porque mostrou que ele era importante. Ele demonstrou isso colocando as primícias na mão do Senhor. A primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca foi honrar a Deus, honrar ao Senhor. Será que a gente entende isso? Que honrar a Deus não é opcional, tem que estar dentro de nós como o quê? Agradecimento, gratidão. Fala gratidão. Hoje essa palavra gratidão está até meia carne de vaca, esfolada. Alguém olha um para o outro e fala assim: gratidão, meu amigo, gratidão, minha irmã. Antigamente falava obrigado, o pessoal fala gratidão, mas a gratidão não é apenas uma palavra. Gratidão é um comportamento. O comportamento da gratidão é uma demonstração do quanto você honra aquela pessoa ou aquele Deus, né, no caso, como você honra. Então gratidão é muito mais profundo, né? Noé entregou o primeiro sacrifício ao Senhor e mais, não teve dó, preocupação de matar os animais, né? Para Noé entregar as primícias era uma declaração de amor, um comportamento de fé no seu Deus. Não tinha dúvida. Mesmo em tempo de incerteza, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele verdadeiramente é o nosso provedor. É isso que ardeu no coração dele. Deus é o meu provedor. Deus me deu esses animais. Ele pode dar outros. Ele pode trazer o que for necessário. Ele pode gerar o mato, a vegetação. Ele pode tudo. Eu vou confiar em Deus. Será que você pode confiar em Deus? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. O comportamento de Noé em honrar a Deus com as primícias tocar o coração de Deus ao ponto de estabelecer uma aliança eterna. É uma baita de uma aliança, irmão. Uma grande, uma tremenda aliança. Amém. Heróis da fé. Tem herói da fé aqui? Aleluia, acredite nisso. A tua fé, ela existe, você só precisa colocar ela em prática.
A fé depende do seu dinheiro? A fé depende da sua cultura? A fé depende da sua saúde? A fé não depende dessas coisas, amado. Às vezes o pessoal fala de empolgação, é outra coisa, não é fé. Empolgação, aí sim, depende de tudo isso. Quando você tem dinheiro, você se sente forte. Quando você está com um amigo que é bem fortão e vem uma briga, um negócio, você fala, não, vamos lá que a gente vai vencer. Isso é empolgação, não é fé. Fé é quando você não tem poder nenhum, mas vai lá e fala, eu vou vencer essa guerra, vou vencer essa situação. Porque eu vou acreditar no poder de Deus. É isso que precisa entrar em nós. Sermos heróis da fé é pegar aquele pouquinho que Deus já te deu, que é um dom de Deus na sua vida, e executá-lo. Eu falo que fé é que nem uma escada. Cada degrau que você sobe, você vai crescendo, você vai ficando mais em cima. Sabe, a primeira vez que você ora por alguma coisa e dá certo, você se prepara para orar pela segunda. E daí na segunda, você prepara para orar pela terceira. Se você fizer isso dia a dia, você vai subindo, 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 e um dia você vai descobrir que você vai estar fazendo coisas tremendas. Você vai estar sendo habilitado para andar com Deus, para andar debaixo do poder de Deus. Fica de pé, meu querido. Aleluia. Glória a Deus.